espetaculares, Assim como as abelhas. assim como as abelhas, Assim como os golfinhos. Muito e assim como os organizadas. golfinhos e os elefantes. É. E os Elefantes hipopótamos. também? Elefantes, eu acho todos os O animais. hipopótamo, não sei se eu fecho com você com o hipopótamo, não. É, Eu tava com você até o elefante. Até o mas- elefante você tava. É, hipopótamo eu acho meio bobão. Você acha meio bobão? É. Ele não é bobão, não, porque é Não? o bicho que mais mata na África. Ele é o que mais ceifa vidas de É. seres O humanos. hipopótamo. O É. hipopótamo. E a gente achando De que acordo era- com o Richard. Que ele é só fofinho. É. Enfim. Mas eu entendo o que você está dizendo. Então, nesse sentido mais filosófico e romântico, eu concordo. Eu concordo com o Carl Sagan, eu concordo com você. É mais nesse sentido que eu digo insignificante. E assim, o lance da formiga também é extremamente legal a gente pensar, né? Porque muitas das vezes a gente anda na rua e pisa numa formiga e provavelmente a gente está matando vida, sem nem saber. Sim, sem nem saber. Por que não pensar numa civilização extraterrestre extremamente avançada que poderia olhar pra gente como meras formigas que passou e pisou, entendeu? Que nem se dão conta de que existe vida Agora, aqui. você já parou para Isso pensar? é uma possibilidade também, isso é uma possibilidade. Mas vocês já pararam para pensar que a gente, na verdade, a gente fala muitos filmes, né, de invasão alienígena, querendo dominar, impor outro estilo de vida e tudo mais. Mas você já parou para pensar que de alguma forma isso já aconteceu aqui na Terra e que de alguma forma não deixa de ser uma invasão alienígena que foi, por exemplo, europeus chegando aqui nas Américas? Sim. Que os caras que estavam aqui nas Américas, eles tinham pouca, inclusive, cognição. Quando eu digo pouca cognição, é pouca cognição para entender aquilo que estava acontecendo, ou seja, na verdade, é aquela coisa, aquilo estava tão fora do contexto de realidade deles, que eles demoraram para cair a ficha do que estava acontecendo, que na verdade o que estava acontecendo era uma invasão. Então, de alguma forma, a humanidade já assistiu esse tipo de coisa acontecendo e a gente já conhece o resultado. Então, o que a gente pode esperar aqui é que jamais isso aconteça. A gente só pode torcer para que jamais se repita, porque hoje, em nível de comparação do que já aconteceu na nossa história, só uma invasão alienígena mesmo. E temos boas ideias para pesquisar isso de forma científica, sem entrar na pseudagem. Temos boas ideias. Por exemplo, as esferas de Dyson. Esferas de Dyson seriam civilizações avançadas o suficiente. E a gente vai chegar nesse nível em breve, eu diria para vocês, tá? Tem até projeto de esfera de Dyson? Tem. Não entendi. Em uma escala menor, mas tem. Enfim, esfera de Dyson para a galera entender. Pense numa civilização um pouco mais avançada que consiga fazer uma série de satélites que fiquem em torno do Sol para receber essa energia e conduzir para algum planeta ou alguma lua específica, né, para gerar energia elétrica. Você está extraindo energia do Sol. Só que se você tiver uma constelação suficientemente grande de satélites em volta de uma estrela, igual o que a gente está fazendo atualmente com o Starlink na Terra, né? A gente está em um outro nível da SpaceX com o Elon Musk. Mas se você tiver essa quantidade de satélites, isso deixa assinaturas no espectro que a gente vê da estrela quando a gente aponta o telescópio com o espectrógrafo, que é um outro equipamento. E aí existem, é o que eu mais gosto de estudar na astrofísica. Você tem várias modelagens, várias ideias ali bonitinhas, bem fundamentadas de matemática e física, de como que seriam essas assinaturas, as chamadas tecnoassinaturas, observando as estrelas e vendo se tem. Você fala, tô vendo aqui que tem evidência de que essa estrela aqui tem satélites em volta. A questão li... Pode falar, desculpa. Não, só ia falar que eu já li até artigos, estavam no repositório do Archive, falando de esfera de Dyson e de possibilidade de sinais compatíveis com isso, mas só esse adendo. Sim, eu sou um cara que eu gosto mais da parte observacional, velho. Eu gosto do telescópio. É por isso que eu fui pra astronomia e não pra física. Então, assim, eu digo pra vocês com muita segurança no que eu vou falar agora. Não temos grande número de estrelas observadas especificamente para estudar esse tipo de coisa, porque não é todo astrônomo que se interessa em estudar isso, tá? E isso é a parte observacional. Você pode ter artigos, igual o César está falando, que é a galera teórica falando, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo e tudo exatamente. mais. Mas assim, catálogo. Eu quero entrar na base de dados aqui e eu quero um catálogo aqui de, sei lá, 2 bilhões, 3 bilhões de estrelas e análise de espectro de todas elas para ver se em todas elas não tem evidência de esfera de Dyson. Isso não existe ainda.
Isso não existe ainda, tá? Você tem uma estrelinha ou outra, sabe, que a gente observa assim, vamos ver se tem alguma coisa estranha ou não, sabe? É uma coisa desse nível. E outra ideia, por exemplo, seria as sondas de von Neumann. Já ouviu falar das sondas de von Neumann? Ela Já ouviu, Andressa? é ideia teórica também. As sondas É. de von Neumann seria uma civilização que construiu uma sonda que tenha tudo, tipo uma espécie de Voyager, que a gente já lançou, Sim. só que ela se autorreplica. Sei. Ela vai viajando por aí e utilizando materiais de asteroides, de cometas interestelares, coisas desse tipo, e ela vai se autorreplicando, criando novas sondas delas mesmas, sabe? Dela mesma, para ir tendo uma distribuição delas que vai crescendo ao longo do tempo, se espalhando pela galáxia para dizer, nossa, tem vida, sabe? É algo artificial. Por isso que muitas vezes o Avi Loeb lá com sabe, com as ideias dele um pouco mais fringe, eu diria Não assim, né? ortodoxas? É. Não ortodoxas, mas é importante também, porque o cara fica prestando atenção nisso, enquanto tem muita gente que não presta atenção nisso, sabe? Porque, isso aí é besteira, vou ver É. sobre galáxias, vou ver sobre outras coisas, tem outros interesses. Então é legais também. Tem uma astrônoma, a Beatriz Villarroel, que ela fez um estudo que tem gerado bastante polêmica, que é analisar placas fotográficas. Então, isso é antes da eletrônica avançada, sabe? Placas fotográficas que registravam as fotos do céu, comparando desde 1850, lá para trás, até hoje, das mesmas regiões do céu, em diferentes telescópios. Só que olha a série temporal, 1850 até hoje. E aí ela nota que tem vários objetozinhos que sumiram, que estavam no céu, na mesma região, e aí você olha para uma foto de 200 anos atrás e uma de agora, e aquele ponto brilhante não está mais ali. É. Olha que esquisito. É. E aí o que que aconteceu? Pode ser um monte de coisa, pode ser uma supernova, pode ser uma AGN, que é uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo no núcleo, que está acendendo e brilhando bastante porque tem matéria acretando em volta, e aí com 200 anos se passando, aquele brilho diminuiu ao ponto de sumir dos nossos telescópios. Ela estudou isso, inclusive, é a tese de doutorado dela. E aí, sabe, são ideias interessantes que muita gente não presta atenção. Quando eu digo muita gente, é dos astrônomos. Não tem muito Não, astrônomo no mundo. cara, Só para avisar, não tem muito é. astrônomo no mundo, não, tá? Mas Tô falando isso. assim Mas eu preciso deixar claro que eu tô falando de pessoas específicas em observacional. Não são as pessoas que É. tratam Tá. da Parte parte teórica. teórica, de física e Não, matemática e tal. Porque tem muitos astrofísicos que são teóricos, né? não. Pelo menos no Brasil, a maioria dos astrofísicos são teóricos. Eu entendo o que você está falando. Realmente é importante que existam pessoas que estejam tenham um mínimo de atenção a esse tipo de Sim. ponto, a esse tipo de questões que são de fato, como você mesmo concorda, são não ortodoxas. Porém, tem coisas que a gente também não consegue responder. Mas sabe qual que é o grande problema, cara? É que é justamente aquilo que é não ortodoxo é que chega eventualmente e ganha popularidade. Justamente por ser não ortodoxo. As pessoas não conhecem aquilo que é o ortodoxo. Só que o não ortodoxo ganha popularidade porque as pessoas Mas isso em parte. vendem Mas isso em melhor. parte Não, eu acho que isso em parte é culpa dos próprios cientistas, velho, que a maioria, por muito tempo, ficou lá na Torre de Marfim sem querer divulgar, cara. Isso em parte é culpa dos próprios cientistas, velho. Aí é por isso que essas ideias. Ó, tem muita gente. Vou falar a verdade pra vocês o que eu acho aqui, minha opinião, embora muita gente não goste do que eu falo. Tem muita gente da ufologia, que é pseudagem, cara, pseudociência. Mas tem muita gente da ufologia que estão ali de maneira, sabe, true believer. Entende o que eu quero dizer? De maneira Entendi. honesta. Sim. Sim. Só que na minha visão, que pode soar um pouco arrogante, eu entendo, eu compreendo, pelo menos eu entendo o que é. Na minha visão, essas pessoas, elas seriam perfeitas para entrar numa parte observacional de astrofísica, fazer uma formação. Não precisa ser faculdade, não, cara. Tem um monte de astrônomo amador. Sim. O Gerard Borisov, que é ucraniano, ele que descobriu o 2I Borisov, o segundo objeto interestelar descoberto pela humanidade. Foi um astrônomo amador. E quando eu digo astrônomo amador, é porque ele não fez formação em astrofísica, acadêmica e tal. Não, ele fez engenharia e trabalhou com telescópio.
Sabe? Eu quero construir telescópio. Você gostou de telescópio e o cara se tornou tão foda que o observatório chamava ele para consultoria, para construção de equipamentos e tal, e ele fabrica os próprios telescópios. Ele descobriu o segundo objeto interestelar da humanidade, que leva o nome Não. dele, 2 Boreas. Ó. Então, o que eu quero dizer, tem muitas pessoas que acabam sendo levadas para a pseudagem na falta de um incentivo, sabe? De, porra, olha aqui, cara, um telescópio, compra aqui, ó, é assim que faz, é assim que estuda, a matemática é essa aqui, a física é essa daqui, Cara, e tipo, ó, você não vai fazer prova, você não vai entrar em faculdade, eu você não vai vou, fazer concurso, mas nada. É só para você aprender em casa, eu posso colocar um e contraponto? E como aí hobby, sabe? eu posso colocar um Vai, fala contraponto, aí. depois eu quero a opinião da Andresa. Cara, tem muitos desses caras que trabalham com ufologia. Eu conheci alguns muito pouco, eu conheci muito pouco, só que, tipo, os caras, eles têm formação. Muita gente que tá dentro do contexto da pseudagem que tem formação. Que poderia ter seguido o caminho ali e tal, só que optou por ir para o não ortodoxo ou para a conspiração. E por quê? E isso eu vejo também quando a gente também fala em matéria de clima e tudo mais. Por quê? Porque, de alguma forma, perceberam que dentro do caminho reto ali, do caminho que se espera, vamos dizer assim, que a maioria faz, ela não ia conseguir ter a mesma relevância que ela tem indo para o não ortodoxo. E ali no não ortodoxo ela vai ser muito ouvida. Ela vai ganhar mídia, ela vai ganhar espaço e encontra, inclusive, nicho de mercado. Agora, a gente que está aqui fazendo ciência, cara, enfim, a gente não ganha espaço em mídia, né? A gente realmente não consegue ganhar espaço em mídia. A gente tá fora. A gente simplesmente tá fora por uma questão de linguagem e tudo mais. Mas você percebe? Eu entendo que muitos desses caras poderiam sim ter seguido um caminho ortodoxo. Não é só uma questão de falta de incentivo. É uma questão de escolha por um caminho que deu mais visibilidade a ela, de alguma forma, entendeu? Não sei qual que é a tua opinião aí, Andresa. Eu tenho, assim, uma coisa que eu percebo ao longo desses anos em que eu tô no YouTube é que, primeiro, existia, pelo menos, uma arrogância, né? Do acadêmico e tudo mais, aquela coisa. Ou pelo menos, não é que existia todo acadêmico é arrogante, etc. Não é isso. Mas eu acho que as pessoas comuns, elas têm essa visão. Ainda hoje, infelizmente, né? De achar que, fez universidade, acho que é dono do mundo, etc. Existe essa coisa ainda. Eu sinto muito isso no meu canal, né? E eu acho que isso afasta um pouco as pessoas comuns, né? Afasta muito. E com relação à pseudagem, gente, não precisa. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?